é o seguinte: o Brasil ele é diferente de todos os países do mundo em termos de futebol. Porque você pega os Estados Unidos do tamanho do Brasil, mas não tem o tanto de time de futebol que tem no Brasil. Né? Pode ter de outros esportes. Você tem a Rússia, que é maior do que o Brasil. A China, mas nenhum deles tem o tanto de time de futebol, o tanto de estado, o tanto de cidade que a gente tem. Então, a gente tem que avaliar muito as peculiaridades. E não podemos comparar o futebol brasileiro com outros. Com a de Portugal, que é pequenininho. Com a Inglaterra, né, que é grande, mas não tem tanto time. Alguns desses países, desculpa te cortar, Toledinho, fazem vários campeonatos. A Copa do Rei, Copa de não sei o quê, Copa da Alemanha, né? Que seriam os nossos estaduais, não sei mais o quê. A Inglaterra tem essas dimensões reduzidas, é muito mais fácil. Copa da Liga que a Inglaterra tem, né, que disputa todas as ligas. Isso. E a gente viu uma vez um time, acho que da 5ª divisão, ou da 4ª, se não me engano, enfrentando o Liverpool ou Manchester United numa semifinal. Foi bem legal, assim. Normalmente eles têm uma Copa, que é igual a nossa Copa do Brasil, por classificação no campeonato, e tem a outra que é essa democrática, que entra assim, campeão de todas as divisões. Então eles teriam problemas com calendários também. Ou não? Tem também, mas acho que eles administram melhor a condição física, né? A fisiologia dos seus jogadores. Porque, por exemplo, você pega 2012, onde o Barcelona ganha, acho que é em 2012 mesmo, que o Barcelona ganha praticamente, é normal também ganhar praticamente tudo, um time europeu se destacar e bem em tudo, né? O Bayern de Munique também, tem temporadas que ganha tudo, Liverpool e tal. E não sei como é que é uma condição de contrato de televisão, mas, por exemplo, você não via eles poupando o Messi. Se você via, era uma partida ou outra, tipo Barcelona e Getafe, sei lá, mais ou menos isso. Mas o Messi estava em campo na Champions League, estava em campo na Copa do Rei, estava em campo na Copa... Não? Vários jogos em que os grandes craques vão para o banco, assim, em um rodízio mesmo. Eu acho que eles revezam muito mais, Hugão. Mas aí porque eles têm time para revezar. O rodízio lá, isso que eu ia falar. O América, aí você pega, vamos supor, times iguais ao América, o Fortaleza e o Atlético Goianiense, por exemplo. São 3 times emergentes no futebol brasileiro, que começa a ter um fôlego a mais, e eles estão disputando algumas competições. O América estava na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Não aguenta. O grupo é muito limitado. O América não tem jogadores para ficar trocando, para ficar poupando igual na Europa, que às vezes o cara põe 5 no banco, o time fica no mesmo nível. Por isso o Fortaleza quase classificou para a 4ª Libertadores, mas estava em último no Brasileiro. Né? Tá mal no Brasileiro, o Atlético Goianiense tá na Sul-Americana, tá na Copa do Brasil e tá mal no Brasileiro. Então é muito difícil o time que não tem um grupo forte como o América, né, um grupo tão equilibrado, conseguir seguir. Agora, qual que seria a solução? A do Fael é acabar com o estadual. Existem discussões. Primeiro eu vou falar do ponto de vista do menino do interior. Eu cresci no interior, eu pegava a tabela de Campeonato Mineiro, eu via primeiro quanto que o Galo ia enfrentar Social, Democrata e Patinga, para eu ver de perto. Então, um dos argumentos que eu usava para continuar o estadual do jeito que era, eu matar a saudade do Galo. É a forma do torcedor do interior matar a saudade do Galo. Aí hoje o Atlético leva para lá o time B, o Atlético enfrentou o RT esse ano, perdeu lá de 2-0, 2-1 com o time C. 1-0 com o time C. O pessoal não quer matar a saudade de jogador sub-20. O Cruzeiro chegou a jogar com quase todo mundo sub-20, não foi? Jogou com todo mundo acho que o Fábio estava no gol e tinha acho que um meia, uma coisa assim. Acho que o João Paulo também estava jogando contra o Tombense, né? Então o primeiro argumento já era. Os ingressos caríssimos. Para um país que tem crise, eles cobram preço de Mineirão. Para um estádio daquele do Guarani de Divinópolis, como é que é aquele estádio? Cai nos pedaços. O Farião cai nos pedaços. Então, o segundo argumento também caiu por terra. Para descobrir jovens valores lá no Campeonato Mineiro, você vai... Desculpar, mas você vai pegar 2 jogadores dos últimos 10 anos que realmente foram ativados. É pouco. O Toledinho que acompanha, tem de base, então, esses clubes do interior ainda mais têm dificuldade. O que eles fazem mais base, hoje né? é aquele repetir aquele do Ditinho ficar 10 anos. Os mesmos jogadores fazem um revezamento no Campeonato Mineiro. O Alan Taxista. O Agamenon, lembra do Agamenon? Eterno Agamenon. O Anderson que jogou no Tupi, passou por vários times. As cotas de transmissão da Globo eram fantásticas. Acho que o Atlético Cruzeiro pegavam 12 milhões. 14. 14 mesmo. Acho que o América pegava uns 5. Cada clube do interior 1 milhão. Acabou também.
Agora a Federação Mineira tem que passar os jogos do interior, o Super Esportes passou, mas as grandes cotas, então o financeiro também acabou. Aí você vai colocar o time do Atlético com a folha salarial de 30 milhões no campo lá em Patos de Minas, com um buraco desse tamanho no centro do campo. Arrebenta o joelho de um Hulk que custa 26 milhões por ano para o Atlético, num campo do interior, então não tem que levar mesmo não, sou contra, mais um argumento que morreu. E o Jefferson Silva aqui está falando isso mesmo, você está falando que deveria acabar porque os times grandes não levam... Mas não é acabar. Não levam a sério e não escalam os principais jogadores. Foi em 2002 que teve o Supercampeonato Mineiro, que Cruzeiro, Atlético e América entraram só na semifinal. Caldense ganhou. Aí você pode fazer duas coisas. Já que tem... Não, a Caldense ganha o Campeonato Mineiro, o dito Campeonato Mineiro, e o Cruzeiro ganha o Supercampeonato Mineiro. Né? Já que você tem um país com dimensões continentais e um estado com dimensões de uma nação, como é na Europa, que vocês estavam citando... Minas é do tamanho de um país. Faz um Campeonato Mineiro diferente, regionaliza as primeiras... Sim. Regionaliza porque, por exemplo, o cara lá do Paracatu, né, que estava disputando o Campeonato de Brasília, faz por região da Zona da Mata, tem uma rivalidade regional, como era o Campeonato do Açúcar, por exemplo, na Zona da Mata, que era forte, regionaliza quem quer entrar e tal. Ou então, você coloca um Atlético, Cruzeiro e América entrando com o Sub-23 no Campeonato Mineiro. Porque E principal, você precisa enxugar, você não pode ter 11 datas na primeira fase. Eles estavam fazendo quartas de final no Campeonato Mineiro, gente. Quartas de final. Aí eram 11... mais 2 das quartas, mais 2 da semi, mais 2 da final. Depois ficou uma data para as quartas, depois ficou só a semifinal. Mas você tem 15 datas para campeonato estadual, não dá. É uma fórmula que, para Minas Gerais, tão grande, é arcaica. A rivalidade, por exemplo, da região, na Zona da Mata, né? Eu cobri muitos campeonatos, torneios regionais. Santos Dumont, Juiz de Fora, Leopoldina, Barbacena. Cidades que tinham equipes tradicionalíssimas que chegaram, inclusive, à primeira divisão estadual. Ipiranga, Manhuaçu, o Olympique Barbacena, o Ribeiro Junqueira, de Leopoldina, e as equipes do Tupi Social de Santos Dumont. Enfim, vou ficar aqui muito tempo falando. Faz esse regional, pode recuperar, quem sabe, algumas dessas equipes que estão lá meia boca e tal, e depois faz uma chave decisiva. Por que será que não dá certo isso? Ninguém nunca... O principal ponto é dirigente safado que existiu no interior aos montes, Leopoldo Siqueira. Tem clube de futebol que está pedindo ajuda aí e tudo mais, que recebeu no centenário dele muito dinheiro, um caminhão de dinheiro, e depois vendeu até os carros que a empresa de veículos lá tinha presidente do Tupi, no caso, que teve pedido de prisão decretado, ele estava fazendo testes e cobrando e embolsando dinheiro. O presidente! E aí Atlético, Cruzeiro e América que tem que arrebentar os times nos gramados para salvar os times do interior? Não, tem que reclamar de quem limpou os caixas lá, ué. Realmente, é um caso difícil, né, da gente resolver. Primeiro, porque o futebol no interior ele é muito difícil, né? Mesmo as pessoas sérias tocarem futebol. E eu acho que os times do interior eles fazem a coisa mais errada do mundo, que é não ter base. Sim. Porque o que pode levar esse time para frente é vender jogador, é negociar, é pôr um jogador no Atlético, no Cruzeiro. Então, para mim, todos eles tinham que ter base. Tinha que ter do sub-15, pelo menos, sub-17, sub-20. E eles não têm. E a base ainda tem a lei de incentivo ao esporte para ajudar a manutenção. Então, você pega uma empresa, até uma cidade... academia, tudo. Uma cidade igual Juiz de Fora, igual você citou, Barbacena, igual Leopoldina. Tem empresas lá que podem contribuir com o time local e fazer uma boa categoria de base e aí disputar o Mineiro com a turma mais nova, com opção de negócio. Você pegar um monte de cara de 30 anos, 35, 40 anos para disputar o Mineiro, então eu acho que esse é o erro dos times do interior. Agora, o Nacional de Muriaé, que teve um período de glórias, construiu lá uma arena maravilhosa. E aí? O Boston... Está jogando o quê? Onde? O Boston de Manhuaçu, ele vem com um projeto legal, está bem nos campeonatos de base. Se eu não me engano, é porque Atlético Cruzeiro a meta com jogos a menos, mas vem bem. Já é um projeto longo. E o Atlético que vai ser clube empresa, que aí é dirigente... Já é um clube empresa. Então, já é um clube empresa. Já tem responsabilidade sobre o dinheiro dele. Então não é culpa de Atlético América se Atlético Cruzeiro e América se o clube do interior acabar. É culpa... Não vai empurrar, não. Os caras lá... Porque agora que os outros começam a ter administração séria, já começam a se manter. Eu acho que dá para se manter formando jogador, igual o Toledo falou, com categoria de base, com clube pegando empresa regional. Eu só não acho que você tem que colocar 15 datas e arrebentar o resto do ano dos principais clubes da capital.